vamos falar agora, não propriamente sobre perda da qualidade de dependente. Ocorre por via indireta, né? Eu vou trazer aqui um assunto que é de extrema importância, vem sendo pedido nas provas e causa muita confusão entre os candidatos. É o quê? É a duração da pensão por morte concedida para cônjuge, companheiro e companheira. Sim, nós não temos mais a pensão por morte do cônjuge, companheiro e companheira como vitalícia, em regra. Não. Em 2015, nós tivemos uma alteração na Lei 8.213 que muda a forma de duração da pensão por morte desses pensionistas. Então, antes, independentemente do tempo de casamento ou união estável, independentemente do número de contribuições que o segurado tinha quando falecia, a pensão por morte devida a cônjuge, companheiro e companheira era vitalícia. Depois, não. E para o seu edital, o importante é você saber que, para ser vitalícia, tem que comprovar determinados requisitos. Então, a regra não é mais pensão vitalícia para cônjuge, companheiro e companheira. Certo? Agora, independentemente de tempo de casamento ou união estável, o cônjuge, o companheiro, a companheira tem direito à pensão por morte? Tem. Se disser assim, fulano é casado com B há 2 dias. Fulano segurado do regime geral de previdência social. Falece. B tem direito à pensão por morte? Sim. Por quê? Cônjuge, companheiro e companheira estão na primeira classe. Então, se a pergunta ou a afirmação for essa, está correta. Agora, por quanto tempo esse cônjuge, companheiro ou companheira receberá a pensão? É aí que nós vamos falar. Veja só. Quando o segurado falecido não tiver, na data do óbito, 18 contribuições ou 2 anos de casamento ou união estável, a pensão por morte durará apenas 4 meses. Então, o companheiro, cônjuge, companheira deixam de receber pensão após 4 meses da data do óbito. Isso quando? Quando o segurado falecido, na data do óbito, ele não tiver completado 18 contribuições ou não tenha 2 anos de casamento ou união estável. Dizer que a pensão por morte devida ao cônjuge exige carência mínima de 2 anos de casamento está errado. Pensão por morte não exige carência mínima de contribuições. O segurado pode estar há 10 dias no emprego, primeiro emprego, falecer, ter uma esposa e vai gerar pensão por morte. Então, é mais uma questão que você tem que ficar atento. Pensão por morte não exige carência mínima de contribuições. Não exige carência mínima de tempo de casamento ou união estável. Então me dá um exemplo que a pensão por morte durará apenas por 4 meses. Eu vou dar 2 exemplos, tá? Imagine uma situação seguinte. Pedro casa-se com Aline. Tá? Pedro e Aline se casam. Estão casados há 1 ano e meio. Pedro já é empregado da empresa há 5 anos. Pedro falece. O falecimento dele não foi decorrência de acidente. Falece. E Aline tem direito à pensão por morte de Pedro? Sim, ela é esposa de Pedro. Por quanto tempo durará a pensão? 4 meses.
Por quê? Embora ele tenha mais de 18 contribuições, não tem? Ele tem 5 anos na empresa, então no mínimo 60 contribuições. Na data do óbito, ele não tinha pelo menos 2 anos de casamento. Ele só tinha 1 ano e meio. Então, nesse caso, a Aline é pensionista, mas apenas por 4 meses. E vocês perceberam que eu disse assim, ele não morreu de acidente, né? Por que que eu já propositadamente disse isso? Porque quando a morte for por acidente, qualquer acidente, doença profissional ou doença do trabalho, não aplico a regra dos 4 meses. Não aplico essa regra. A regra vai ser outra. Mas eu falei, eu te dou 2 exemplos, né? Então, Pedro, casado há 10 anos com a Aline. Há 10 anos com a Aline. A Aline começou a contribuir há pouco tempo como segurada facultativa. Há 6 meses. Pedro e a Aline são casados há 10 anos. Há 6 meses, a Aline vem contribuindo como segurada facultativa. A Aline falece. A sua morte não foi decorrente de acidente, nem de doença profissional, nem doença do trabalho. Tá. A Aline gera pensão para Pedro. Pedro tem direito à pensão por morte de Aline? Sim, cônjuge. Por quanto tempo? Por 4 meses. Ah, mas eles têm mais de 2 anos de casamento. Sim, mas quando a Aline faleceu, ela tinha apenas 6 contribuições. Ela tinha que ter pelo menos 18 contribuições para que nós fôssemos aplicar outra regra. Então, nesse caso também, Pedro terá direito à pensão por morte de Aline por 4 meses. Então, veja aqui, coloquei para vocês. Olha, a pensão por morte tem duração de apenas 4 meses, mas a pensão por morte de quem? Cônjuge, companheiro e companheira. Tá? Essa regra não vale para outros dependentes, só para esses. Duração de 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições. Então, ele tem menos de 18 contribuições. Ou, se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes da data do óbito. Não vale essa regra para morte decorrente de acidente de qualquer natureza, doença profissional, doença do trabalho. E nem quando o cônjuge pensionista for inválido ou com deficiência. Tá bom? Então, a regra é essa. Essa é a regra que atinge inicialmente todos. No mínimo, todo cônjuge e companheiro ou companheira vão ter direito à pensão por morte por 4 meses. No mínimo. Tá? No mínimo. Mas, se aquele segurado que falecer já tendo 18 contribuições ou mais e pelo menos 2 anos de casamento ou união estável na data do óbito, então é a regra do e ou a regra do mais. Aí a pensão vai durar por 3, 6, 10, 15, 20 anos. Ou então será vitalícia. Ah, então a regra é a regra do, eu digo a regra do mais. O segurado tem que ter na data do óbito 18 contribuições mais 2 anos de casamento ou união estável. Tá? É a regra do mais ou a regra do e. Nesse caso, a pensão por morte
ela será por 3, 6, 10, 15, 20 anos, ou então vitalícia. O que vai fazer essa diferença na duração? 3, 6, 10, 15, 20 anos ou vitalícia? É a idade do cônjuge, companheiro ou companheira pensionista, na data do óbito do segurado. Se Aline, casada com Pedro, há 5 anos, Pedro falece, já estando trabalhando e contribuindo há 10. Aline, na data do óbito de Pedro, tem apenas 30 anos de idade, eu tenho certeza que a pensão não será vitalícia. Por quê? Porque aos 30 anos de idade, a pensão vai durar por 10 anos. Olha, a pensão vai durar por 10 anos. Só seria vitalícia no caso se a Aline tivesse 45 anos ou mais. Então, para que a pensão por morte do cônjuge companheira seja vitalícia, é necessário que, na data do óbito, o segurado tenha 18 contribuições e 2 anos de casamento ou união estável, pelo menos. E o cônjuge companheiro sobrevivente, o pensionista, tem que ter, na data do falecimento daquele segurado, 45 anos ou mais de idade. Tá? Então, quem tem menos de 22 anos vai receber por 3 anos. Quem tem entre 22 e 27 anos vai receber por 6 anos. Quem tiver entre 28 e 30 anos, 10 anos de duração da pensão. 15 anos, quando for entre 31 e 41 anos de idade. Por 20 anos, aqueles entre 42 e 44 anos de idade. E vitalícia só mesmo após 45 anos de idade, com 45 ou mais. Agora, olha a observação que eu disse. Óbitos a partir de janeiro de 2021. Sim. Antes, eu tinha a idade exigida ali com 1 ano a menos. Por isso, você vai verificar na lei, você vai verificar na lei e no decreto uma idade diferente da que eu estou demonstrando para você. A vitalícia lá fala de 44 anos ou mais. E o correto atualmente é 45 anos ou mais. Mas por quê? Porque a própria lei permitiu que essas idades fossem alteradas quando a expectativa de sobrevida do brasileiro aumentasse. Como aumentou, aumentaram 1 ano em relação às idades na tabela, tá? Então, 45 anos ou mais. Por isso, ao fazer questões anteriores a 2021, nesse tema, preste atenção, porque você pode errar ou então aprender errado, 44 anos ou mais, na vitalícia. E agora é de 45 anos ou mais. Ah, mas eu queria, sim, exemplos práticos. Vamos lá. João, casado com Bárbara. João é do regime geral de previdência social há 3 anos. Casado com Bárbara, casamento, há 2 anos. Eles têm 3 anos de contribuição e 2 anos de casamento. João falece. Bárbara tem direito à pensão por morte? Tem. Sim. Por quanto tempo ela receberá o benefício? Depende. Quantos anos Bárbara tinha na data em que João morreu? Ela tinha 40 anos de idade. Olha,
Se ela tinha 40 anos de idade e João aqui preencheu a regra do mais, 18 contribuições mais 2 anos de casamento no mínimo, eu estou naquela lá de 3, 6, 10, 15, 20 ou vitalícia. Vitalícia eu sei que ela não vai ter. Por quê? Ela não tem 45 anos ou mais, ela tem 40, né? Então eu posso dizer que Bárbara terá pensão por morte? Sim. Pelo prazo de 15 anos. Olha só, pelo prazo de 15 anos. Entre 31 e 41, ela tem por 15 anos. Se, quando João morresse, ela tivesse 42 anos, aí ela teria a pensão por 20 anos. Olha, se João vivesse mais um pouquinho, né? Ela chegava a uma duração de pensão por 20 ou mais ainda pela vitalícia aos 45 anos de idade. Mas como ele morreu e naquela data ela tinha apenas 40 anos, ela vai receber pensão? Sim, por apenas 15 anos, tá? Por apenas 15 anos de idade. Essa mesma regra do 3, 6, 10, 15, 20 vitalícia, ela é aplicada quando o segurado falecer de acidente. Que tipo de acidente? Qualquer um. Seja acidente do trabalho, seja outro acidente, qualquer acidente. Quando ele morrer de qualquer acidente, doença profissional ou doença do trabalho, que depois vocês vão verificar que é acidente também, qualquer acidente, não precisamos preocupar com tempo de casamento, tempo de união estável e número de contribuições. Não. Independentemente do tempo de casamento ou do número de contribuições que esse segurado tiver, nós vamos aplicar diretamente a tabela, tá? Nós vamos aplicar diretamente a tabela. Então, veja, os nossos alunos até falam assim, professor, aplica a tabela? Né? Quem está ao lado... Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lac Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso completaço pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento. Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito. Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.